Hoje a gente vai falar sobre o porquê o mal existe, uma das perguntas que muitas pessoas fazem, que se questionam nesse caminho de autoconhecimento, nessa jornada muito profunda. Seja bem-vindo, você está no Yoga Holístico. Eu e o Johan vou conversar com vocês sobre esse assunto aqui com a gente. Já deixa o seu like e vamos lá começando essa parada. Eu vou trazer minha percepção baseada nos estudos, na vivência que eu tive na minha vida. Tudo que não envolve o que é bom, bonito e o belo tem uma tendência da gente rejeitar. Essa que é a grande verdade. O bem e o mal, eles são a mesma coisa, porém polaridades diferentes. Quando a gente olha para a formação do universo, enfim, formação do mundo, a gente tem algumas leis que regem tudo isso aqui. Hermeticamente falando, o Kabbalah fala muito sobre isso, baseado em numa visão ocultista. Antes da formação da Terra, a gente teve a Guerra de Tarakamai. É uma parte de deuses, anjos, na verdade, que queriam um rumo, e teve, naquela época, uma outra legião que queria um outro rumo. E aí foi um pega-vaca-pá. Naquele momento, a gente teve um cara que estava do lado de cá e levantou a bandeira que, não, eu sei que vocês querem ursinhos carinhosos, mas eu não quero ursinhos carinhosos. Eu sou mais pro lado de Deadpool, por exemplo. Ele tinha uma outra percepção. Ele não ia aceitar essa percepção de ursinhos carinhosos. A partir disso, ele foi considerado como um anjo caído, mas que não é bem caído. Hoje a gente consegue ter a percepção que ele moveu de um lado para o outro. E com isso, a gente também teve um ganho de consciência do outro lado. E essa guerra da Tarakamai, você pode pesquisar, enfim, em escolas iniciáticas você vai entender isso. Ela justamente existiu e existe até hoje para a gente ter uma percepção dual das coisas. Porque você pode estar fazendo o bem e esse bem ser o mal. Você pode estar fazendo o mal e esse mal ser o bem. A diferença é qual o mal que nós estamos falando e como que ele vai ser propagado. Mal de valor, de caráter, ou mal de percepção. Quando a gente olha para a humanidade, por exemplo, Revolução Francesa foi um bem necessário, trouxe novos valores, trouxe novos princípios. E a gente teve perdas de pessoas. Quando a gente fala de uma guerra, por exemplo, é uma percepção incrível disso. Ela é movida por tensões políticas, movida por tensões de uma nação versus a tendência de uma outra nação, percepções diferentes, que a maioria das vezes, pelo menos olhando no aspecto histórico, teve a treta de percepção. Olhando para um aspecto global, naturalmente, a sociedade, a civilização humana, ela sempre sai com uma outra percepção. Entendeu por que a gente teve essa guerra? Entendemos. Então, olhando para o próximo futuro, tudo isso aqui, esse pré-cenário que teve, que culminou nisso, eu não vou querer mais. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, a partir disso, a gente vai usar como referência daquilo que a gente não pode aceitar e daquilo que a gente não pode realmente reverberar. E isso também se aplica quando a gente fala do bem e do mal da nossa própria vida. Uma pessoa que tem, por exemplo, um relacionamento tóxico com alguém. Essa pessoa passou realmente por um processo ruim? Claramente que sim. Sofrimento, tristeza, incapacidade, uma série de coisas. Eu já passei por situações na minha vida de ter, em algum momento da minha vida, uma criação por uma pessoa de figura materna, uma criação narcisista. Ela fez coisas ruins pra mim? Sim. Me boicotou, coisas que me fizeram não ter privilégio ou de ter opção de vivenciar coisas na minha infância. Mas eu consigo ter a percepção que ela fez o mal sendo bem para a percepção mental dela. E aí a gente consegue reverter um pouco o cenário. Se eu também replico os condicionamentos que ela fez em mim, uma nova geração, um filho ou qualquer pessoa próxima de mim, eu estarei reverberando o mesmo mal que ela plantou. É muito sobre uma percepção, sim. Existe sim maus comportamentos, existem sim más condições. E também não é para ir nesse local de aceitar tudo. Mas a gente também não pode lidar com essa situação de uma forma extremamente romântica, porque não é romântico. Não existe romantismo nesse aspecto. Existe realmente um olhar de percepção, realidade e expectativa, e daquilo que foi vivido. E aí a gente começa a entender que existem processos que são realmente, a roda da fortuna no Tarot fala muito sobre isso, processos de karmas e dharmas, que também não são eternos, não são fixos, é tudo vivo. No Brasil a gente teve uma literatura espírita que foi muito mal compreendida, que é Allan Kardec. Ele foi um cientista, ele não quis trazer filosofia de vida, não quis trazer espiritualidade como um olhar
de religião. O aspecto dele sempre foi uma de pesquisa científica. Venderam em algum momento que o karma é algo que é decretado e que você vai viver o resto da sua vida. Não é uma verdade. Karmas e dharmas são percepções móveis. É fluido. Você começa um processo, você termina um processo kármico. Você não fica o resto da sua vida. É o movimento da vida. A gente vai passar, sim, por momentos de experienciar boas condições, ao mesmo tempo que a gente vai passar por momentos maus. O que vai determinar isso é o movimento que a gente vai ter de experiência e vivência e sabedoria dentro da situação. Não é também para dizer que é a melhor coisa do mundo, porque não é, nós sabemos muito bem disso, mas a partir do momento que o ser humano começa a ter esses ganhos de consciência, esse bem um dia também termina, esse mal também vai se concluir, você vai percebendo que cada vez mais isso vai se movendo. E é a partir dessa ação consciente e inteligente que você chega no momento de não ter mais dó e começa a ter realmente empatia e compaixão pelo outro. De entender que o que ele está passando realmente é complexo, que o que é, obviamente, quando a gente olha para a fome, por exemplo, a fome é realmente uma situação precária, sim, é um processo de egoísmo nosso como seres humanos, sim, porque nós temos grandes países que são celeiros mundiais de exportação de alimentos que daria para realmente manter a sociedade toda bem alimentada, mas por um processo de um sistema capitalista que nós vivemos, existe o quê? Ao olhar para o capital e o investimento disso em quê? Em riqueza e dinheiro, e não para matar a fome do mundo todo. Mas quando a gente percebe que mesmo com tudo isso, a gente pode ter uma percepção um pouco mais humilde, clara e consciente de eu impactar a vida de alguém, multiplicando aquilo que eu tenho e diminuindo a fome do outro, você percebe que é um cenário que poderia ser horrível, mas que pode se tornar benéfico a partir do momento que nós nos usufruímos desse potencial de transformação que a gente tem na nossa vida e na vida do outro, certo? Respeitando o livre-arbítrio claramente e a consciência do próximo em primeiro lugar. E eu quero saber a sua opinião do que é bom para você, o que é mal para você. Que o universo esteja com vocês e até a próxima.